Antes, sou o professor Silmário, estou de volta aqui mais uma vez para a gente ver hoje como resolver equações do segundo grau incompletas. Na aula de hoje vamos ver a resolução de equação incompleta do segundo grau do tipo ax² mais c, ou seja, quando eu não tenho o valor de b na equação, quando o valor de b é zero. Eu tenho o valor de a e de c e o valor de b é zero. É uma equação que está incompleta. Então eu tenho aqui dois exemplos, Vamos ver como resolver sem precisar usar fórmulas, esse tipo de equação. Então, eu vou isolar aqui o x no primeiro membro, antes da igualdade, e passar o 64 para o segundo membro. Então, repete aqui, x² igual, 64 está negativo, passaria positivo, vai passar positivo, fica 0 mais 64. Como é zero, não vou nem repetir esse zero, basta colocar aqui 64. A operação que é o inverso de potência é a raiz. O inverso de adição não foi subtração, estava menos aqui, passou para o outro lado mais. O inverso de potência é raiz. Então, o inverso de x, assim, vou transformar a potência em raiz. Então, eu aplico uma raiz aqui e aqui. O que significa isso? Se eu aplicar uma raiz aqui, vai ficar só o x mais ou menos, eu vou explicar daqui a pouco por que o mais ou menos, raiz de 64. Como aqui é um 2, então esse 2 é o 2 daqui, da raiz quadrada. E a raiz quadrada não é necessário escrever esse 2. Então o inverso da potência é a raiz, então eu aplico a raiz no segundo membro. Calculando a raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 vezes 8 é 64. Então mais ou menos 8 é a solução dessa equação, ou conjunto verdade. Então vou colocar na ordem crescente, o negativo primeiro, menos 8 e mais 8, ou menos 8 e 8. Esse é o conjunto verdade ou conjunto solução da equação. Por que a gente usa mais ou menos? Porque x² é igual a 64. Então, tanto faz mais 8² como menos 8² dá 64 positivo. Porque se eu tenho menos 8², isso é menos 8 vezes menos 8. E menos por menos é mais. E 8 vezes 8 é 64. Então, certo? Por isso que a solução pode ser mais 8 ou menos 8. Vamos para a letra B. Letra B mudou já um pouquinho, porque não é zero lá no final, mas eu só tenho o valor de A e C. Eu observo aqui que esse é o valor do A da equação, que o coeficiente do x² é o A. Esse valor é termo independente, a gente já percebe que é C, o B não aparece. O B, se a gente pegar a equação do segundo grau completa, o coeficiente de B é o que está antes do x, não aparece esse x aqui. Então é uma equação desse tipo aqui. Então eu faço o quê? Eu isolo, passo esse menos 1 para o segundo membro. Então fica x² igual, repete, 48. O inverso da subtração é adição, então se está menos desse lado, para lá eu passo mais. Repete aqui e vamos somar o segundo membro. 48 mais 1, 49. O inverso de potência é raiz, então quando chegar nessa parte, você tira o expoente 2 do x, escreve mais ou menos e aplica a raiz quadrada aqui no 49. Então, x é igual, mais ou menos, raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 vezes 7 é 49. Então, o conjunto verdade, menos 7 e mais 7. Vamos ver mais dois exemplos. Então, continuando, vamos ver este terceiro exemplo, letra C aqui. Observe que eu não tenho o valor de B, ou aquele outro x aqui que não é o quadrado não aparece. Então, eu só tenho nessa equação o valor de A e C. Então, vou passar o 10 para o segundo membro, vou isolar o valor de x aqui. 3x, fazer com a caneta mais escura, para melhorar a visibilidade. Então, 3x² é igual a 442, está mais 10, passa para cá, menos 10. Então, 3x² é igual a 442 menos 10, 432. Passamos o 3 dividindo,
x ao quadrado é igual a 432 dividido por 3. X ao quadrado é igual, 4 por 3 dá 1, vezes 3 para 4 é 3 por 3 dá 4, 4 vezes 2 para 3 é 1, 12 por 3 dá 4, 144, né? Essa divisão, fazendo rápido, porque a divisão vocês já sabem aí, né? Aplicamos a raiz quadrada agora, né? O inverso da potência é a raiz, então x é igual mais ou menos raiz quadrada de 144. E o número que multiplicado por ele mesmo dá 144 é 12, né? 12 vezes 12 dá 144. Então, a raiz quadrada aqui é 12. Então, a solução dessa equação, o conjunto verdade, é menos 12 e mais 12. Vamos ver aqui esse outro exemplo, separar aqui. Essa está pequenininha, né? Passamos o 5 para o primeiro membro. X ao quadrado igual, tá menos, passa mais, né? Então vai ficar positivo. Aplica a raiz, mais ou menos raiz quadrada de 5. A raiz quadrada de 5 ela não é exata, ela dá um decimal infinito, porque nenhum número multiplicado por ele mesmo dá exatamente 5. Então pode deixar a solução assim mesmo, certo? Então o conjunto verdade é menos raiz de 5 e mais raiz de 5. Quando a raiz quadrada não for exata, você deixa assim. Existe um caso, eu vou acrescentar uma letra E aqui. Se acontecer isso, x ao quadrado menos mais 7 igual a 0, por exemplo. Passando 7 para lá, ficaria negativo, né? Ficaria menos 7. Aí aplicando a raiz. Raiz de menos 7. Veja, não existe raiz quadrada de número negativo. Só se o índice aqui fosse ímpar é que existia. Mas quando o índice é par, não existe nos números reais. Então, nesse caso, o conjunto verdade é o conjunto vazio. Uma bolinha cortada. Porque não tem solução. Porque não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais. Ok? Espero que tenha ajudado e até uma próxima aula. Até mais.